A primeira Conferência Brasileira de Educação aconteceu em 1980, onde aconteceu uma grande expansão e ampliação nos debates sobre a urgência e superação da fase crítica da educação. A geração nascida entre as duas primeiras décadas da ditadura cresceu. Da infância à juventude, essa geração vivenciou mudanças substantivas, sem conseguir ver os bastidores que compõem o palco da aparente ordem e progresso, regido pelo violento poder militar. Teorias e modelos importadores que utilizam padrões de aluno, professor e escola. As teorias ela está relacionada ao ensino e aprendizagem na educação escolar, aonde o professor ele está diante do desafio. A relação ela é estabelecida entre professor, aluno e escola, ela constitui um elemento fundamental do processo de ensino e aprendizagem, e por meio dela que o professor aprende e ensina. O balanço sobre a didática ensina. Esse balanço propõe compreender a relação que estabelece entre três elementos, que é o professor, aluno e o material a ser estudado. A retomada histórica da didática nos ajuda a entender as circunstâncias que ela cerca em seu ocultamento. A didática que se usa. A didática que se usa é a que se aprende ensinando e experimentando. O professor, ele aprende a ensinar ensinando, ou seja, na prática, e aí desenvolve sua didática. A didática que se usa também quando o professor gosta do que faz, somando com entusiasmo e motivação, no qual se reflete na prática e em seus alunos, que se envolvem na aula e aprendem. Gostar do que faz aqui implica em dominar, o professor dominar a área dos conteúdos que ele ensina, que é um componente, esse é um componente apontado como indispensável para ser um professor, que é dele dominar a área dos conteúdos que ele ensina. Não só isso, mas também de ele dominar habilidades e métodos para passar os conteúdos para os alunos, para dar a aula, ou seja, ter uma didática para ensinar. E, por fim, a didática que se usa, ela é forjada na prática. A didática que se ensina. A didática ela é muito relevante para a formação dos professores, pois ensina a eles um amplo ensino que favorece tanto para eles como para os alunos, os estudantes. Isso é levado em conta, pois muitos não consideram a didática como uma cadeira importante na sua formação. Antigamente, ela era considerada inútil, mas no meu ponto de vista, digo que não, pois ela facilita o professor a ter criatividade. Ela traz uma visão crítica que favorece na sua formação. O nível socioeconômico familiar e o conhecimento prévio do aluno são exemplos de variáveis que podem afetar no desempenho. Os resultados das políticas educacionais apontam para a relação entre nível socioeconômico e escolar. Mais de 54% das crianças cujas mães ou pais nunca estudaram estão nos piores níveis, significando que elas não são capazes de ler qualquer tipo de texto apresentado no exame. Para que o aprendizagem escolar seja uma experiência intelectual estimulante, socialmente relevante, é indispensável a mediação de professores com boa cultura geral e domínio do conhecimento, que devem ensinar nos meios para fazê-lo com eficácia. A diversidade individual em sala de aula está representada por alunos que apresentam um comportamento diferenciado daquele tipo pela escola como comportamento ideal para a aprendizagem, o que faz com que muitos alunos não sejam contemplados com a aprendizagem. Bom, é comprovado que professores que trabalham em séries, em turmas que eles preferem, que já têm certa habilidade, têm um maior rendimento, por conta que criam um bom relacionamento entre professor e aluno.
gera uma melhor aprendizagem. Por quê? Porque o professor, ele inspira e motiva sempre os seus alunos. A didática, ela tem grande relevância no processo educativo de ensino e aprendizagem do aluno. Por quê? Porque ela auxilia o docente a desenvolver métodos que favoreçam o desenvolvimento de habilidades, cognitivas, tornando mais fácil o processo de aprendizagem dos indivíduos. Outro ponto importante é a profecia autorrealizável ou autorrealizada, como é também bastante conhecida. Bom, o que seria isso? Ela é um processo prognóstico que, ao se tornar uma crença, ela provoca a sua própria concretização. Ou seja, quando as pessoas esperam ou acreditam verdadeiramente que algo acontecerá, agem como se a profecia ou previsão já fosse real. E assim a previsão ela acaba se tornando efetivamente realizada por conta dessa autocerteza que cada indivíduo tem sobre ela. O conhecimento sobre algo é essencial para o professor, que usa de seus muitos métodos a sua didática pedagógica, tendo em vista as suas necessidades específicas em cada contexto e em cada aluno. Todavia, ao se pensar em didática, surgem novas dificuldades ao longo do planejamento, uma vez que o mesmo deve originar-se de objetos concretos que focalizem principalmente no público-alvo.